Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Nós saudamos aqui todos os consagrados e consagradas que estão aqui reunidos em nome do Senhor. Seja bem-vindo, seja bendito, seja bem-vinda, seja bendita, porque estamos reunidos em nome do Senhor. Nós estamos cantando o hino 401 do Inário para o Culto Cristão, logo de manhã, letra e música de Aristeu Pires Júnior, 1983. Louvamos ao Senhor juntos. Logo de manhã, quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, e estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Nós começamos com um hino, que é até um hino que foi a Ariane que pediu ali, né? A Ariane pediu esse hino aqui logo de manhã, então a gente cantou junto com ela e nós vamos daqui a pouquinho orar juntos. Mas eu quero convidar você então para cantarmos um hino que tem uma mensagem parecida com esta do Aristeu, porque a gente cantou logo de manhã, quero te buscar e buscar o amor, a presença, a voz do Senhor, estender as mãos para louvar, e no fim do dia nós vamos reconhecer o que o Senhor tem feito. Tem um hino muito antigo que a gente canta, que tem uma mensagem muito parecida com esta: bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Então a gente vai cantar também, né, o hino 129 do Inário Novo Cântico, letra anônima, só Deus sabe quem fez esse hino. E nós vamos convidar você para louvar ao Senhor conosco. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar
Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, avanças. De novo do início. Do dia ao fim, após os teus lidares, Relembra. relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. E sem cessar vigia todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Abraço grande para todo mundo que está chegando. E nós vamos agora ao texto de hoje, Gênesis 29. A gente está fazendo aqui a leitura sequencial de Gênesis 29. Estamos lendo a nova versão internacional, então convido você para me acompanhar nesta versão, que é um pouco diferente de Almeida, né? A gente compara aqui as versões para você saber que a gente tem as duas Bíblias aqui lado a lado. Então a gente tem aqui, olha, a Bíblia de estudo de Almeida e a Bíblia de estudo da NVI. Uma do lado da outra e a gente caminha com as duas juntos, lado a lado. Vamos ao texto? Texto de hoje. Vamos orar juntos mais tarde, mas agora eu convido você para acompanhar o texto. Então Jacó seguiu a sua viagem e chegou à Mesopotâmia. Eu achei interessante você comparar as duas versões, porque lá na versão de Almeida, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, coloca assim: Jacó pôs-se a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Ele está saindo do sul, ali da região da Palestina, passa por Israel e ele vai em direção à Mesopotâmia, em direção ao Iraque. Chegando lá, na Mesopotâmia, lá onde hoje é o Iraque, em Padã Arã, olhando ao redor, ele viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra.
Por isso, quando todos os rebanhos se reuniam ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam água às ovelhas. Depois recolocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Eu vi uma nota interessante aqui, uma nota histórica e arqueológica que talvez você precise entender aí. Por que eles faziam isto? Por que tapar o poço com uma grande pedra? Para que não entrassem naquele poço répteis, animais peçonhentos, mas principalmente morcegos, que poderiam contaminar toda a água e aí transmitiam doenças para o rebanho morria. Então, eles precisavam de água que estivesse preservada. A água está no poço, porque a região não é uma região muito irrigada, não tem águas de descanso e rios para que eles estejam ali abastecendo a água e dando de beber aos rebanhos, então eles tinham que descer com um balde até embaixo lá, tirar a água e dar aos rebanhos. E olha a trabalheira, tira a pedra do poço, desce com o balde, tira a água, depois coloca de novo a pedra. Não podia deixar sem pedra, por quê? Para não cair bicho dentro da água, contaminar a água. A preocupação maior era com animais peçonhentos, principalmente serpentes, mas também com morcegos que de noite podiam entrar ali e poderiam contaminar a água. Então a ideia era manter a água pura. E Jacó então perguntou aos pastores: meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, respondeu. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou-lhe Jacó. E eles responderam: sim, nós conhecemos. Então Jacó perguntou: e ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem a sua filha, Raquel, com as ovelhas. Disse ele: olhem, o sol ainda vai alto, não é hora de recolher os rebanhos, deem de beber as ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam: não podemos. Enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço, nós não podemos fazer isso. Só então daremos de beber as ovelhas. Ou seja, para não ficar abrindo e fechando o poço toda hora, eles esperavam todos os rebanhos chegarem, depois davam de beber os rebanhos e fechavam o poço. Estavam fazendo o caminho ali de economizar o esforço. Ele ainda estava conversando com Jacó quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar tudo ao seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou e beijou, depois o levou para casa. E Jacó contou-lhe tudo o que tinha ocorrido. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Aqui as traduções, elas se desencontram. Os nomes das filhas de Labão indicavam que ele era realmente um homem do campo, um homem que vivia ali no pastoreio. E ele deu os nomes que hoje a gente não daria. Lia significa, no arameu, vaca. E Raquel significa ovelha. Embora seja vaca de Deus e ovelha de Deus, ainda assim não é um nome que a gente daria
para as nossas filhas se a gente soubesse o significado. Mas é o significado que eles dão. Ainda, pelo menos, Raquel significa ovelha de Deus, né? Raquel, mas, em todo caso, aqui a gente tem uma dificuldade. Alguns tradutores colocam no lugar de Lia, Leia, né? E no lugar de Raquel, Raquel. Então, na verdade, a gente tem traduções diferentes para o nome, mas há um consenso que a gente pode colocar Lia e Raquel acompanhando a própria tradução e a tradição hebraica. Todavia, na hora de dizer as características físicas das duas filhas de Labão, além de dizer os seus nomes, não há consenso. Por quê? Porque Almeida diz que Lia tinha olhos baços. O que quer dizer que ela tinha olhos baços? Que ela tinha algum tipo de defeito visual. Alguns dizem que ela era vesga, outros dizem que ela tinha os olhos meio opacos ou os olhos caídos, olhos baços. Né? De qualquer forma, ela não era formosa. E o texto diz que ela tinha olhos baços. E aí, a Nova Versão Internacional diz que ela tinha olhos meigos. Não é bem meigos, ela tinha ou os olhos caídos assim, ou ela tinha os olhos veigos, ela tinha algum tipo de deficiência visual. Isso é com certeza algo que a gente pode dizer. Tem alguns também que supõem que ela era vesga ou que ela era muito míope. Então ela tinha os olhos de míope. Sabe, a ideia aí é que ela tinha uma deficiência visual. Ou ela tinha olhos de míope, ou ela tinha os olhos caídos, ou ela tinha olhos veigos, olhos vesgos, ou coisa parecida. Mas aqui, veja que a Nova Versão Internacional faz uma interpretação. O texto está falando do aspecto físico de Lia. E, no entanto, a interpretação da NVI é que Lia era uma pessoa boa, tinha olhos meigos, e Raquel é que era formosa, para dizer que uma era bonita e a outra tinha como seu grande atributo a meiguice. Então, na verdade, a gente está dizendo o quê? Que Lia não era bonita. É basicamente isso que o texto está dizendo. Lia era uma pessoa que não era bonita e Raquel era bonita. Então, Lia era mais feinha e a Raquel era formosa. Mas eu quero que você preste atenção nos comentários dos rabinos, porque os comentários dos rabinos vão aqui trazer para a gente uma discussão muito forte a respeito de como Deus atua em favor dos desfavorecidos, dos desvalidos, dos que têm defeitos e até daqueles que não têm formosura. Enquanto os homens valorizam a força e a beleza, os rabinos comentam que é de Lia que sai a linhagem do Messias de Judá. Não é de Raquel. Novamente, a gente tem aqui uma questão da aliança. Mas o fato é que ela não era a escolhida de Jacó, nem a escolhida de Labão. Ela era aquela que não era bonita nem atraente. Ela não era forte, não era bonita nem atraente. Não era ela que saía para cuidar das ovelhas, era Raquel que era a pastora das ovelhas. Lia ficava recolhida em casa. E o texto diz assim, que Jacó gostava muito de Raquel. Ela era bonita, atraente, formosa. Ela era pastora, cuidava dos rebanhos. Então disse Jacó: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a qualquer outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel.
mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Eu vou parar aqui porque amanhã a gente vai voltar a esse texto e aí a gente tem um problema sério aqui, porque o Labão era mais trapaceiro do que o Jacó. Ele fez um acordo com Jacó. Você vai trabalhar 7 anos para mim e esse vai ser o seu salário. Eu vou lhe dar de presente, de salário, de recompensa, a minha filha mais nova. Esse é o salário que eles combinaram. Porque, ora, que Labão queria aqui combinar com ele um salário, queria combinar com ele como é que seria esse trabalho. Ele diz assim: você não pode trabalhar aqui comigo sem salário, porque os outros trabalhadores todos têm um salário. Então, é importante a gente entender aqui essa história. É pouco provável, viu, Bernadette, que Isaac soubesse quem era o Labão. É mais provável que a Rebeca soubesse bem quem era o Labão, porque ela cresceu ali com ele. Né? Lembre-se aqui que Labão era irmão de Rebeca. Em todo caso, é mais provável que ela soubesse muito bem quem era o irmão. Né? O Isaac não, ele estava meio distante, e a única coisa que ele conheceu do Labão foi quando eles se casaram, quando casou ali Rebeca com Isaac. Mas Rebeca certamente conhecia bem quem era o seu irmão Labão. Em todo caso, a gente tem aqui uma história curiosa, porque aquele que enganou seu pai agora viria a ser corrigido com o engano, que é o que a gente vai ver amanhã, quando Labão não cumpre aquilo que foi contratado. Eu acho que aqui a gente vai ter que voltar a olhar esse texto aqui com mais calma, porque a gente tem aqui um monte de coisas para discutir. Tem questões culturais, questões históricas, questões comportamentais, mas também tem o plano divino na história de Lia, de Jacó e de Israel. Então a gente vai ter que olhar tudo isso com mais calma, então vai ficar para amanhã. Eu quero agora só pedir que você preste atenção nesta passagem que é carregada de poesia. Carregada de poesia. Porque Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. E serviu Jacó 7 anos, mas estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Tem até uma poesia, né, que os irmãos devem conhecer. 7 anos serviu Raquel, 7 anos serviu Jacó, né, e aí mais ele ainda trabalharia, porque era grande o amor para tão curta vida. A gente pode aqui recitar o poema todo, mas eu não vou entrar no poema não, eu só vou entrar na força poética deste verso que está no texto hebraico, porque mais uma vez, o texto está colocando aqui diante de nós algo que nós achamos que só é moderno e que só faz parte do nosso tempo. Eu quero que você lembre que na época em que o texto bíblico foi escrito, na época em que esse texto está sendo formado, em que essas histórias estão entrando no coração de Israel há 4.000 anos atrás, os casamentos eram todos arranjados, costurados pelos costumes familiares, pelas tradições de cada tribo, de cada aldeia, de cada etnia, e não se levava em conta o sentimento ou a opinião da pessoa. No entanto, o texto bíblico fala que o sentimento e a opinião de Rebeca foi considerado quando ela se casou com Isaac. Da mesma maneira, o texto bíblico fala do amor de Isaac por Rebeca. E agora, novamente, o texto bíblico coloca a questão do sentimento, do amor que Jacó tinha por Raquel. E nós podemos aqui entender até que este amor era correspondido. Durante esses 7 anos, eles estiveram ali próximos,
E ele trabalharia de graça para estar perto dela porque a amava. Mas ele trabalhou ainda mais sabendo que ao final desses 7 anos ele teria esta esperança que seria o casamento. Por isso o texto diz assim: esses anos lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que ele a amava. O texto está escrito desse jeito mesmo. Eu vou ler aqui outras versões só para você ver. Jacó amava a Raquel. É a primeira expressão que aparece no verso 18. Depois, no verso 20, por amor a Raquel, está repetindo a ideia, viu? Serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que ele a amava. Em outras traduções, pareceram poucos dias, pareceu pouco tempo, pelo tanto que ele a amava. É interessante a gente entender aqui que ficou acertado que ele casaria com Raquel depois de 7 anos, mas depois o Labão passou a perna nele e a gente vai ver que ele deu Lia primeiramente em casamento, e Jacó teve que trabalhar ainda mais 7 anos, como os irmãos até já adiantaram, né? O Edivaldo dizendo 7 anos de servidão, mais 7 são 14 anos. Realmente ele amava muito Raquel e era muito paciente. Então ele não esperou 7, ele esperou 14. Ele enganou, depois ele foi enganado. E a gente pode guardar disto algumas lições, mas as lições a gente vai comentar logo depois. O que eu gostaria que você guardasse é, a Bernadette já está adiantando aqui uma coisa. A fertilidade de Lia, Bernadette, de acordo com a tradição hebraica, de acordo até com o próprio texto bíblico aqui, foi uma recompensa de Deus, uma bênção que Deus deu a ela, porque ela era desprezada. Aqui a gente tem uma coisa forte, que é o fato de que Deus colocava a mão na sua balança e dava a Lia mais filhos pelo fato dela ser desprezada, dela ser desconsiderada, dela ser considerada menos atraente, menos formosa, menos popular, menos tudo do que a sua irmã Raquel. E a gente vai ter que comentar isso mais para frente, mas agora eu vou só pedir a você que guarde a poesia, a beleza e a força desse texto. A força desse texto é tão grande que ele gerou poemas, ele gerou séries, gerou livros, não só na história de Esaú e Jacó, mas agora também na história de Raquel, serrana, bela, que Jacó se apaixonou. Mas eu quero que você preste atenção aqui no ineditismo, no pioneirismo deste texto antigo, que está colocando o amor de seres humanos dentro de uma história onde eles não costumavam ser lembrados. Volto a dizer aqui, os textos antigos, os textos ancestrais e os costumes consideravam apenas que as famílias e os povos estabeleciam os casamentos. Então, na lógica tradicional, nos testemunhos históricos, nos textos antigos, as culturas, as etnias, os povos faziam casamentos arranjados, às vezes até quando as pessoas ainda eram crianças. Em muitos desses povos da antiguidade, as pessoas se casavam ali na adolescência, e isso acontecia dentro de arranjos familiares que não levavam em conta os sentimentos nem a vontade do coração de quem quer que seja. O texto bíblico introduziu isto como um conceito novo. O amor de Jacó por Raquel, o amor de Rebeca por Isaac, o amor de Sara e Abraão estão aparecendo nesse texto, estão aparecendo nessas histórias de maneira pioneira, inédita. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que Deus considera os sentimentos das pessoas, que Deus não atropela os sentimentos das pessoas e que as culturas, os costumes,
E as tradições não são superiores à consciência, ao sentimento dos seres humanos. É importante que você entenda isso para que você entenda a força dessa história, entenda o pioneirismo desse texto, porque a gente está lendo um texto muito, muito, muito antigo. É muito mais antigo do que qualquer outro dos textos que a gente coloca, por exemplo, na era romântica da Europa ou na tradição literária do Ocidente. Esse texto está trazendo aqui o sentimento, a consciência e o valor do indivíduo dentro de uma tradição, dentro de uma cultura. E aqui o que é que está se colocando? Não é o acordo familiar e nem as tradições que são maiores, mas o que o indivíduo sente, o que ele pensa, o que ele quer. Então, aqui nós temos a consideração daquilo que Jacó sentia, pensava e fazia, e da mesma maneira a gente tem aqui a trama falando daquilo que também estava sendo considerado nos sentimentos daquelas mulheres. Isto não era uma coisa comum, nem era uma coisa corriqueira. Nós hoje achamos isso muito normal. É normal que a gente pense nos sentimentos das pessoas, que a gente pense, afinal de contas, nos indivíduos, no que eles têm como consciência em si, que a gente considere, e principalmente a partir da construção de uma literatura que fala dos sentimentos e dos pensamentos dos indivíduos, a gente leva em conta os sentimentos dos indivíduos. Mas o relato bíblico é inédito nisto, e ele está antecipando em mais de 2000 anos aquilo que apareceu na literatura. Há 4000 anos atrás, as pessoas estão pensando aqui e pensando também sobre os sentimentos de homem e mulher. E este não é o único texto que trata de sentimento na Bíblia. Esse não é o único texto que trata dos indivíduos da Bíblia, das suas escolhas, de seus sentimentos e seus pensamentos. Eu lembrei aqui de Sara e Abraão, lembrei aqui de Rebeca, Isaac, mas a gente pode continuar e você vai ver que, inclusive, há um texto na Bíblia, Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, que trata especificamente disto, dos sentimentos e da individualidade e do relacionamento entre um homem e uma mulher. A força do relato bíblico está no seu pioneirismo, está na sua vanguarda, mas está em reconhecer que o ser humano não é só costume, cultura e tradição. O ser humano tem sentimento, o ser humano tem emoção, o ser humano tem vontade. E a Bíblia considera isto para que a gente pense o ser humano como um todo e para que nós entendamos aqui não só o ineditismo e o pioneirismo da literatura bíblica, mas que a gente entenda também que o objetivo desse texto é que você compreenda que o nosso Deus leva em conta cada área da nossa vida. Nossos pensamentos, sentimentos, emoções não são algo que Deus desconsidera. Ele conhece isto. Da mesma maneira, o texto trata dos sentimentos, pensamentos, emoções para que você entenda que o relato bíblico não é uma invenção, é algo humano, verdadeiro. E é por isso que ele está tratando aqui de um conflito entre sentimento, emoção, vontade e tradições culturais, que é o que a gente vai ter que falar amanhã. E aí você vai entender que para Deus os indivíduos são mais importantes do que as tradições. Para Deus a gente vai ver como o Senhor no seu agir também estabelece de alguma maneira justiça e graça no meio de uma situação absolutamente cheia de todas as injustiças e ações humanas. Queria convidar você para que esteja agora em oração junto comigo. Nós vamos encerrar hoje. Amanhã a gente tem uma reunião de preparação para o encontro que nós teremos da juventude aqui na nossa região. Essa reunião começa às 19
horas. E você vai acompanhando aqui comigo. Talvez a gente entre 20 e 30, e talvez a gente entre um pouquinho mais tarde. De qualquer maneira, não vamos deixar de estar juntos amanhã para orar. Mas já vou deixando para você no coração esse movimento, essa preparação que nós estamos fazendo. Inclusive, já fizemos a primeira reunião dos jovens da Aliança, estamos aí programando cada vez mais essas atividades. E aí o pastor tem que se multiplicar em reuniões, em planejamento, porque se a gente quer alguma coisa bem feita, a gente tem que reunir, tem que planejar, tem que orar. E nós precisamos aprender a fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Vamos orar juntos? Vamos falar com Deus? Nós vamos fazer uma oração final e eu convido você a me acompanhar nessa oração. Vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos deste a tua aliança, nós te bendizemos, ó Pai, porque a aliança que nós temos contigo não é apenas religião, não é tradição, não é costume. As alianças que nós temos contigo levam em conta, ó Deus amado, a totalidade do nosso ser, e tu nos tratas e nos consideras como indivíduos únicos. Cada um de nós é conhecido pelo Senhor quando ainda estamos sendo formados, e o Senhor não apenas conhece os nossos nomes, tu conheces nossos pensamentos, sentimentos, emoções, e o Senhor respeita tudo isto. É o que nós aprendemos na tua palavra, Senhor. É o que nós aprendemos nesses relatos bíblicos, é o que nós aprendemos nestas histórias que tanto ensinam o nosso coração. O Senhor leva em conta a individualidade, a trajetória, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, os traumas, os sonhos, os projetos, as esperanças de cada ser humano, de cada indivíduo, particularmente, individualmente. Tu nos conheces por dentro e sabe quem nós somos, e tu conheces os nossos sonhos, projetos. E assim o Senhor vai agindo na história de cada um de nós, para que possamos estar finalmente diante de Ti, inteiramente, integralmente, totalmente. Nós te bendizemos por isso, ó Deus, e pedimos que abençoes cada um de nós com uma porção exata, uma porção medida, uma porção preparada da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. É o que pedimos e agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus, nosso Salvador. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém e amém. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós, hoje e para sempre e sempre. Amém, amém, amém.